Pastor Jorge. Aleluia. Paz do Senhor Jesus, irmãos, nós temos a oportunidade maravilhosa nessa noite de falarmos da palavra de Deus. Vou trocar de lugar aqui com o irmão Clemir, vou ficar no meio aqui. Amém. E nós estamos reunidos fazendo essas lives enquanto nós não podemos ter cultos presenciais. Graças a Deus que temos esta oportunidade e temos esse aplicativo à disposição. Aleluia. E mesmo assim, no meio de tudo isso, nós conseguimos chegar à casa dos irmãos, os irmãos conseguem participar conosco do culto, conseguimos orar juntos e ouvir a palavra de Deus juntos. Então, é motivo de agradecer. Aleluia. Louvarmos ao Senhor por essa oportunidade. E eu gostaria de ler com os irmãos 2 Reis, capítulo 5. Aleluia. Nós temos aí um texto da palavra de Deus. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos nessa noite. Dizer que nós precisamos de ajuda. Aleluia. Nós precisamos das pessoas, das outras pessoas, para nos ajudar. Em outras palavras, eu e você precisamos de ajuda. Aqui, em 2 Reis 5, fala de um homem, ele era um general, e a Bíblia diz que, vamos ler, ele era chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era esse varão homem valoroso. Aí tem aqui um porém, quer dizer, ele era valoroso, ele era grande, de respeito, ele era isso, ele era aquilo. Porém, então esse porém, sempre quando você vê assim, porém, um mas, é alguma coisa que vai desfazer, desabonar tudo que foi dito antes. Olha bem, ele era valoroso, ele era um homem de respeito, de moral, grande, porém leproso. Tinha uma doença infecciosa. Até porque nós vemos que em Israel também tinha muitos leprosos. E normalmente as pessoas não queriam ficar perto de um leproso. Então ele certamente ficava longe dos soldados, longe dos oficiais, ele tinha que manter distância, porque era uma doença transmissível, ela pegava. Então, com tudo aquilo que ele era leproso. E aqui fala, ó, e saíram tropas da Síria, o versículo 2, e da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Ela ficou lá na casa de Naamã, e disse àquela menina, à sua senhora, oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Se o meu senhor general, se ele fosse lá em Israel, tem um homem lá, um profeta lá, que ia curar ele ia ficar livre da lepra. A Bíblia diz que então, versículo 4, entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo, assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então, aqui está a primeira ajuda. A primeira ajuda. Eu quero dizer nessa noite que nós precisamos de ajuda. Aleluia. Aqui, essa menina prestou uma ajuda a este grande homem que Deus tinha até usado ele em batalhas. Ele fala que ele tinha obrado poderosamente pelo Senhor. Ele era grande, de respeito, e ele era valoroso, ele foi um grande guerreiro, porque não se chega a general de qualquer forma. Então ele foi um grande guerreiro, um grande patriota na Síria. Mas aqui você vai ver que ele já precisou de uma ajuda. E outra coisa, quando alguém te oferecer ajuda, aceita. Porque ajuda nós podemos aceitar ou rejeitar. E quando a menina não falou para ele, ela não devia ter muito acesso a ele, mas falou para a senhora, a dona da casa, que normalmente falava para ela, distribuía as tarefas.
ela viu que ele era leproso e falou para ela falou para ele e ele fala para o rei. Você vê que virou uma corrente. É um compartilhamento. É a mesma coisa, você agora que está me assistindo, está me vendo agora, junto com o Carlos, o Clemi e a irmã Luciene está aqui do lado. Então você está me vendo, então de repente você compartilha, chega na mão de outro. E o outro compartilha, chega na mão. Então vai virando uma corrente de compartilhamento. Ela compartilhou com a sua senhora. Desculpa. A senhora compartilhou com o esposo já levou para o rei, já levou para o palácio. E aí então, se nós continuarmos a ler, você vai ver que o rei faz uma carta, dá autorização, um passaporte, arranja uma comitiva para ele ir para outro país, o país de Israel. Olha como que uma ajuda, aquilo que a pessoa se propõe a fazer para nós. Como que isso pode crescer? Isso pode ir longe, irmãos. A primeira ajuda. Quando ele chegou lá em Israel, ele arranjou uma comitiva, levou muita gente, fez uma viagem internacional. Quando ele chegou lá, ele procura o profeta. Mas o profeta não o recebe, manda um servo. Quando manda um servo, olha, um grande general, ele estava trazendo carta do rei do seu país. Então, ele estava acostumado a ser recepcionado por autoridades. Fazia parte, né? Nós poderíamos dizer assim, de relações internacionais, um chefe de Estado recepcionar um outro chefe de Estado. Mas mandou um servo, ele ficou indignado. Ele não aceitou aquilo, ele ficou bravo e está aqui, olha, no versículo 11. Então Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, colocará-se em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará sobre mim a mão no lugar e me restaurará da lepra. Olha, ele foi já pensando como é que ia acontecer, como é que ia ser a recepção. Quando ele chegou lá, nada daquilo que ele pensou. Aí ele ficou indignado. Versículo 12. Não são porventura Abana e Farpá, rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então, ele recebeu a ajuda de uma menina. Aí ele fez uma viagem. Chegou no outro país. Quando chegou lá, ele ficou indignado e ele já estava pronto para voltar para o seu país. E ele ia voltar até pior do que ele foi, porque ele estava com ódio no coração. Estava com ódio. E a Bíblia diz que ele virou então, ficou indignado, falou que lá em Damasco, capital da Síria, falou assim, lá tem rios melhor do que esse Jordão aqui. Agora esse rapaz aí manda eu mergulhar lá 7 vezes nesse rio barrento. Se você ler anteriormente, você vai ver que ele falou rio barrento. Rio cheio de barro. As águas lá são cristalinas, em outras palavras, lá no meu país é melhor do que aqui, as águas do meu país é melhor do que aqui. Só tem uma coisa, que lá não tinha um profeta que tinha Israel. Olha aí. Às vezes nós podemos ficar indignados com as condições onde nós estamos ou onde chegamos. Às vezes a pessoa pode falar, mas lá na minha casa é melhor, lá na minha cidade é melhor, lá no meu país é melhor, mas de repente lá não tem a cura que você vai encontrar nesse lugar tão simples, aonde aparentemente você está sendo humilhado. Não aconteceu conforme você esperava. Irmãos, tem muitas coisas, porque Deus nos conhece, e Ele vai trabalhar conosco, Ele vai te curar, mas vai também trabalhar com o seu emocional e com o seu coração. Aleluia. Por te conhecer, Ele pode colocar à prova. Aleluia. Se você ler Deuteronômio 8, versículo 2 e 3, você vai ver que Deus falou assim, eu te deixei passar fome, água, eu te deixei para saber o que estava no seu coração, se ia me amar, se ia me servir, se ia me obedecer ou não. Então Deus pode te colocar à prova. E de repente Ele vai fazer uma obra completa.
Irmãos, não é só ser curado de uma enfermidade, mas é ser salvo também. É o coração mudar. Aleluia. Deus quer fazer uma obra completa. Não é só andar, não é só um paralítico andar. E o que adianta andar e continuar na mesma vida? O que tem? Muitas vezes a pessoa vive no mal, vive no pecado, vive nas trevas, faz as coisas erradas e quer ser curado. E muitas vezes ele é curado, alguém ora por ele, leva o nome dele para a igreja, e ele é curado, ele nem vai lá agradecer. É isso que Deus quer. Primeiro ele veio perdoar os nossos pecados. Aleluia. Obrigado. Aleluia, aleluia. Agradecemos. Bendito é o nome do Senhor. Agradecemos, Jesus. Então aquele homem ficou indignado, ia voltando. Mas eu e você, Clemi, Carlos, nós precisamos de pessoas para nos ajudar. Irmão, se você não tem pessoas para te ajudar, se você está perdido. Se está perdido, vai continuar perdido. Você precisa de alguém para orar por você. Aleluia. Você precisa de alguém para pregar para você. Você precisa de alguém para orar, para te ensinar. Porque às vezes nós não sabemos o caminho. E aí então, quando ele ia voltando, indignado, olha bem, o versículo 13. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma coisa grande, porventura não o farias? Quanto mais dizendo ele: vai, lava-te, mergulha, ficarás curado. Olha que coisa simples. Não é nem para gastar dinheiro. Se ele estivesse te pedindo coisas grandes, se ele estivesse pedindo grandes somas de dinheiro, olha o que você trouxe aí, não dá para pagar a cura que eu vou fazer, olha, você vai ter que subir lá naquele monte de joelho. Não é nada disso que ele está te pedindo, é coisa fácil. Aleluia. Glória. Só mergulhar. E nós fizemos uma viagem longa, seria até bom mesmo, escalou, vamos mergulhar. Aleluia. Quando falaram isso, aí, olha bem, versículo 14. Então, desceu e mergulhou. Foi convencido. Aleluia. Outra vez, a menina lá falou, ele acreditou, fez uma viagem. A menina ajudou ele. Agora, pela palavra da menina, ele estava pronto, perto da cura. Ele já ia voltar para o seu país leproso. Olha, ele foi para buscar a cura, ele ia voltar leproso e pior, mais indignação. Mas graças a Deus que chegaram pessoas, aleluia, agora uma outra leva de pessoas, glória, outras pessoas para ajudar. Não, você não vai voltar. Nós viemos aqui para o senhor ser curado e o senhor vai ser curado. Aleluia. Então o que ela está pedindo é fácil. Aí o convenceu. Amém. Aí então ele desceu, deve ter descido da carruagem do cavalo, desceu e mergulhou. Aleluia, glória a Deus. Maravilha. Oh, aleluia. Olha bem. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne do menino e ficou purificado. Eu preciso de ajuda. Você precisa de ajuda. Glória. Tem que ter alguém do seu lado para te ajudar. Aleluia. Glória. Porque tem hora que nós vamos ficar indignados e nós podemos perder a bênção. E de repente ela está tão perto, tão perto. Olha, ela estava só uma distância dele caminhar e entrar na água e mergulhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando ele levantou, a pele dele estava como a do menino. A pele dele estava toda cheia de feridas, todo machucado. A pele dele ficou como um menino. Amém. E quando ele voltou para casa, eu acredito que a maioria não o conheceu, não reconheceu. Porque via um homem que ele devia usar capacete, se proteger, devia enrolar todo o corpo para as pessoas não verem o machucado. Agora ele podia andar com a camisa para cima, de regata, chegar lá sem capacete, sem nada, porque ele ficou com a pele do menino. Glória, louvado seja Deus. O Senhor transformou não só, amém, o seu interior, mas
tornou também, curou o seu corpo, mudou o seu interior, a sua alma, Aleluia. o seu espírito. Aleluia. E ele ficou indignado. E eu anotei aqui, olha bem, nossa indignação, a raiva, a ira e o orgulho pode nos impedir de sermos abençoados. Raiva, ira, indignação, orgulho, todas essas coisas, de repente eu estou perto de para ser abençoado e eu volto para trás. Quantas pessoas já perderam a bênção por causa disso? Esse aqui, ele se orgulhou dos rios lá do seu país. Ele falou, as águas de lá são melhores do que a daqui. Olha, ele ia voltar por causa disso, ele ia voltar leproso, morrer leproso. Então nessa noite, nós aqui, você tem a oportunidade de ser abençoado. Aleluia. Fique livre desse orgulho. Em nome de Jesus. Do ódio, da raiva, da indignação. A bênção está perto. Tome posse em nome do Senhor Jesus. Por isso precisamos de ajuda. Ele precisou de uma menina lá, que falou para ele que se ele fosse Israel, ele seria curado. Quando chegou em Israel, ficou indignado, já ia voltar. Precisou de ajuda de novo. Irmãos, no decorrer da vida, nós vamos precisar de muita ajuda. Você já precisou de muitas ajudas na sua vida, até agora. E de repente agora, hoje, nesse momento, está precisando de ajuda de novo. E aqui está o pastor Jorge, para te dizer, não seja orgulhoso. Às vezes nós estamos passando por tanta dificuldade e nós temos vergonha de pedir ajuda. Às vezes nós falamos que éramos isso, éramos aquilo, mas a situação, nós caímos numa situação que nos colocou para baixo. Hoje eu estou precisando de ajuda, mas de repente o orgulho me impede de ser abençoado, ou de pedir ajuda, ou de aceitar ajuda. Porque às vezes as pessoas chegam perto de nós e até oferecem ajuda, mas e o orgulho? A pessoa fala assim, não, eu vou aceitar, e depois ele vai falar que me ajudou, né? E aí nós podemos então perder a bênção. Olha, eu me lembro agora de um homem que precisou de ajuda, está em Marcos capítulo 2. Lá souberam que Jesus estava em casa, em Cafarnaum. Então, um paralítico não tinha como chegar a Jesus. Colocaram ele em cima de uma cama e 4 vieram trazendo aquele homem. Um pegou de um lado, outro pegou do outro, outro pegou do outro, igual o caixão. Pega nas alças e foram levando aquele homem. Aquele homem precisou de ajuda. Aquele homem foi curado. Quando eles desceram aquele homem no telhado, Jesus olhou para ele e falou assim, filho, perdoados estão os seus pecados. É isso que eu queria falar para você sobre Naamã. Deus às vezes vai trabalhar junto com a cura do corpo, ele vai trabalhar também com a cura da alma. Aleluia. Então, olha, antes de mandar aquele homem andar, ele falou assim, filho, perdoados estão os seus pecados. Então ele aproveitou a oportunidade, perdoou os pecados, depois ele mandou o homem andar. Então Jesus quer fazer isso muitas vezes conosco. Aleluia. Até Jesus aceitou ajuda. Né? Até Jesus lá, quando ele foi carregando a cruz, a Bíblia diz que eles chamaram um homem chamado Simão Cirineu, que veio e ajudou Jesus a carregar a cruz. Sabia disso? Talvez você nem pense. Mas nos filmes você vai ver, chegando um homem, e eles colocam ele. Então o nome dele é Simão Cirineu, está em Mateus 27. Você pode olhar. Então, até Jesus precisou de uma pessoa para ajudá-lo a carregar a cruz. Até Jesus, naquela noite fatídica, aquela noite difícil, ele chamou os discípulos e falou assim, venham orar comigo, porque a minha alma está triste até a morte. Será que vocês não podem passar comigo 1 hora? Até Jesus Cristo, naquela aflição, ele estava pedindo para as pessoas ajudá-lo a passar por um momento difícil. Eu preciso de ajuda. Você precisa de ajuda.
Nós precisamos de ajuda. Graças a Deus que Deus tem colocado pessoas diante de você, do seu lado, para te ajudar. Obrigado pelos irmãos aqui, olha, que estão do nosso lado. Obrigado pelo ministério, obrigado pela igreja. Você precisa de ajuda. Se rejeitar ajuda, de repente você está rejeitando a ajuda do Senhor, a mão do Senhor. Aleluia. E eu me lembro também, Atos capítulo 13. O Senhor Jesus, quando eles oravam e jejuavam ali na igreja de Antioquia, a Bíblia diz que eles então foram separados para pregar o evangelho, Barnabé e Saulo. E a Bíblia diz que eles chegaram lá em Salamina, numa ilha, e começaram a pregar. Aí teve um homem ele chamava Sérgio Paulo, procônsul daquele lugar, e ele ficou interessado em ouvir o evangelho, chamou Barnabé, chamou a Paulo. E eles começaram a pregar, e tinha um homem lá, mágico, chamado Bar Jesus. Ele era um falso profeta, está escrito lá no capítulo 13, ele era falso profeta. E quando Barnabé e Paulo pregavam para o procônsul Sérgio Paulo, a Bíblia diz que aquele falso profeta quis tirar o homem da fé. Falou, não dá ouvido para ele, não, isso é mentira. Começou a tentar tirar o procônsul para não ouvir o evangelho, para que a palavra de Deus não entrasse na sua vida, porque Paulo fala em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então aquele homem estava ouvindo a palavra de Deus e o outro tentou tirar. Naquela hora a Bíblia diz que Paulo, cheio do Espírito Santo, falou assim, ó filho do diabo, até quando tentarás impedir os retos e santos caminhos do Senhor? Você vai ficar cego. E o homem ficou cego, apalpando para poder andar. E o procônsul, quando viu aquilo, falou, esses homens falam a verdade? Olha o que aconteceu, olha o milagre. Irmãos, você precisa de pessoas para te ajudar. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Olha, teve um homem ali que ele estava tentando tirar aquela pessoa de ouvir a palavra de Deus. Tem alguém que tenta te tirar de ouvir a palavra de Deus? Tem alguém que fala com você assim, esse negócio de igreja, sempre igreja, vamos para balada, vamos para festa, deixa esse povo, esses crentes para lá, esses pastores para lá. Tem alguém que tenta te impedir? Repreenda-o. Eu repreendo essa pessoa da sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Você precisa de pessoas para te ajudar para o caminho que é Jesus Cristo. Aleluia. Você precisa de pessoas que te ajudam a servir a Deus. Pessoas para te tirar do caminho, te levar para o mau caminho, tem muitos. Mas se aparecer um, e Deus vai colocar uma pessoa para te ajudar. Vai te ajudar. Glória a Deus. E eu preciso de ajuda. Você também precisa. Aleluia. Teve um homem poderoso na palavra, em servir ao Senhor. O nome dele era Moisés. E a Bíblia diz que ele operou sinais e maravilhas. Quantas pragas vieram no Egito, destruiu o Egito. Saindo de lá o mar vermelho se abre. Quanta coisa. Ele bateu o cajado na pedra, saiu água. E a Bíblia diz que Deus mandava comida dos céus. Mas teve uma hora que Josué foi lutar, lá em Êxodo 17, foi lutar contra os amalequitas. Moisés falou, ajunta o povo e vai lutar. Eu vou subir para o monte e a vara de Deus vai estar na minha mão. E Moisés subiu e subiu com ele também Arão e Hur. E a Bíblia diz que quando Moisés levantava as mãos com aquela vara, Israel prevalecia lá embaixo. Aleluia. E quando ele cansava, ele abaixava as mãos, o inimigo prevalecia. Aleluia. Olha, Moisés precisou de ajuda. Aleluia. Ainda bem que subiu com ele Arão e Hur. Arão e Hur, ó, que coisa boa aqui, né, do ar. Eles perceberam que quando a mão de Moisés ficava para cima, o inimigo era destroçado, destruído, o inimigo era vencido. Sabe o que eles fizeram? O que o Carlos fez e o que o Clemi fez. Seguraram a mão de Moisés o dia todo. E o inimigo foi vencido em nome do Senhor Jesus Cristo.
Nós precisamos de ajuda. Aleluia. Nós precisamos de ajuda. Oh. Você precisa de ajuda. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Nós precisamos. Ainda que somos grandes diante do Senhor, usados pelo Aleluia. Senhor, chega a hora que o pastor precisa de ajuda. Pastor não pode ser orgulhoso, não achar que é capaz de fazer tudo sozinho. Você vai morrer. Você precisa de ajuda. Aleluia. Louvado seja Deus. Quando saíram lá do Egito e Deus começou a operar milagre e maravilha, eles estavam acampados ainda debaixo do Monte Sinai. A Bíblia diz que veio Jetro trazer a esposa de Moisés, os seus netos, e trouxeram, e Moisés contou para eles como que Deus operou sinais e maravilhas e ainda estava agindo no deserto. Ah, mas o Jetro, que era também sacerdote Midian, ficou muito feliz com aquilo. Mas no outro dia, quando ele levantou, Moisés estava lá sentado numa cadeira e uma fila enorme, quilométrica, mas é coisa grande mesmo. Ele olhou aquilo, olhou, depois ele chamou Moisés e falou assim, olha, você vai morrer e esse povo também. São milhares de pessoas para você atender você sozinho. Você não vai conseguir. Escolha líderes, anciãos de 1000. Pessoas que podem liderar 1000. Pessoas que podem liderar 100. Pessoas que podem liderar 50. E distribui o povo. E esses homens que vão te auxiliar agora, eles vão julgar as coisas difíceis. Se tiver alguma coisa difícil lá que eles não souberem, aí eles vão trazer para você. Então o que era aquilo? Era uma triagem. Então nós precisamos de pessoas para nos ajudar. Então olha bem, o Jetro, o sogro de Moisés, deu um conselho para ele e ajudou Moisés. E aí Moisés teve tempo para orar. Moisés teve tempo para escrever o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, o livro de Números, de Levítico, o próprio Deuteronômio. Teve como receber a lei, instruir o povo, construir o tabernáculo. Ele não conseguiria, porque ele ia ficar o dia todo sentado numa cadeira e milhares, porque o povo está cheio de problemas. Cheio de problemas, cheio de doenças. Ele precisou de ajuda. Eu preciso de ajuda. Você precisa de ajuda. Então, se a ajuda chegou até você, não a descarte. Não jogue fora. Aceita a ajuda em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o general Naamã precisou de ajuda. Ele ia voltando sem a bênção, mas tinha alguém para ajudar. Que coisa maravilhosa. Moisés precisou de ajuda. O procônsul Sérgio Paulo precisou de ajuda. Tinha uma pessoa tirando a palavra de Deus, tirando ele fora da palavra de Deus. Aquele homem paralítico precisou de pessoas para ajudar e levá-lo até Jesus Cristo. E você também foi trazido até Jesus Cristo. Glória a Deus. Agora é você que precisa de ajuda. E nós estamos aqui para te ajudar. Com as mãos estendidas. Aleluia. Você nessa noite fará parte da nossa oração. Em nome de Jesus. Aleluia. Se você estiver por perto, né? Como tem aqui os irmãos do Novo Horizonte, tem aqui Santa Rita. Mas se outras pessoas acessaram essa live nessa noite, se você estiver precisando de ajuda, está distante, entre em contato com o pastor próximo, o seu pastor, conversa com ele. Ou do contrário, se quiser ligar para nós, manda uma mensagem aí, digita aí, nós estaremos te ajudando, te orientando, orando por você. Então, eu preciso de ajuda. Estou ciente disso. Que você também esteja ciente disso. Então nós estamos aqui para te ajudar, no nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória. Ele é o conselheiro. Ele é o ajudador. E nessa noite está com as mãos estendidas para você. Ele falou assim, vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos. Está cansado, oprimido, cheio de problema, angustiado, precisa de ajuda? O irmão aqui falou, leu Isaías 41:10, eu te ajudo, estou com você. Então Deus está com você, é Ele que te ajuda, é Ele que estendeu as mãos. Mas nós, pastores, estamos prontos para te ajudar. Estamos igual aquela menina, igual aquele
rapaz lá que fez com que o general descesse as águas. Estou aqui segurando de um lado da cama para levar o paralítico para ser curado. Estou aqui agora igual o apóstolo Paulo para tirar fora essas pessoas que querem tirar da presença do Senhor. Fique firme no Senhor. Precisa de ajuda? O ajudador está aqui. Vamos orar? Amém. Senhor Jesus, nessa noite eu oro, juntamente com todos os irmãos que nos ouvem agora. Em nome de Jesus. Mas eu sei que essa live, Nossa, Deus, estas vidas. esse culto online vai ser compartilhado Deus, para a glória do nome e vai chegar à mão Seja, Senhor, aos olhos dessas de pessoas. muitas pessoas em Seja, Senhor, muitos o Deus lugares. amado, aleluia. E o Senhor Jesus vai colocar pessoas para ajudá-los. Que O esteja Senhor Jesus vai enviar pessoas para ajudar todos que nos ouvem sendo alcançado. nessa noite. Em nome de Jesus. Então toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Seja abençoado, meu irmão, Glória a Em nome Deus. minha irmã. Eu estou Em nome aqui de Jesus. pronto Aleluia. para expulsar, Glória. para repreender essas pessoas que tentam te tirar do caminho. Em nome Tenta te tirar de ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Tenta te afastar Louvado seja o teu nome. na oração. Nosso Grande é o Senhor, Deus. Estou aqui nessa noite para te ajudar. Em nome Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome. Glória a Deus. Glória. Louvado. Glória. Aleluia. Deus te abençoe. Amém. Aceita a ajuda. Aceita a ajuda do Senhor. Aleluia. Estenda as mãos para Ele. Estenda as mãos. Aleluia. Aleluia. Você pode ver quando Pedro começou a afundar, ele andando sobre as águas. Socorre-me, Senhor. Pediu ajuda. Me ajuda, Senhor. Em outras palavras, Jesus estendeu as mãos e Aleluia. o levou para o barco. Glória. Tem hora que parece que está afundando, parece que nós estamos afundando. Peça ajuda. Reconheça que precisa de ajuda. E Ele vai segurar nas suas mãos e Aleluia. vai atravessar com você nesse momento difícil, Louvado. igual que nós estamos passando agora. Aleluia. Aleluia. Deus te abençoe. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Nós precisamos o tempo todo de ajuda. Amém? Desde o dia que nós nascemos, desde ainda quando nós estamos no ventre, quantos conselhos é dado a uma mãe para que o filho nasça bem, para que o filho venha ao mundo com saúde. E assim, quando nascemos também os cuidados continuam e nós não paramos. Deus nos sustenta todos os dias na nossa vida. Precisamos entender que nós necessitamos de ajuda. Amém? Aleluia. Agradecemos a todos que participaram nessa noite. Agradecemos que o Senhor possa a cada dia estender a mão sobre você e que você possa reconhecer que o Senhor está do seu lado. Irmão Carlos também, agradecemos. Tenha liberdade. Eu sou grato, né, a Deus por Aleluia. estar aqui, né? E a verdade é que todos nós, de fato, precisamos sim de ajuda. Aleluia. Né? Então que você também seja um canal de bênção, assim como Aleluia. aquela menina foi na vida Glória de a Naamã. Deus. Né? Que nós possamos ser um canal de bênção na vida de muitos, para o louvor e adoração do nome do Senhor. Que Deus te alcance, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Aleluia. Amém? A paz. Glória.